Quando os bombeiros abriram caminho entre os arbustos e apontaram as lanternas para aquele buraco na encosta, o que viram fez o homem mais experiente da equipe parar de respirar por alguns segundos. O menino estava lá, vivo, enrolado no pelo de um cachorro que não era dele, que nunca tinha visto antes, mas que havia decidido que não ia a lugar nenhum sem ele. Garoto de 16 anos é encontrado após 24, mas não estava sozinho. A Serra Gaúcha tem um jeito de engolir as pessoas. Não de forma violenta, não de forma ruidosa. Ela simplesmente abre os braços, deixa alguém entrar e fecha. A mata fecha, a neblina fecha, o silêncio fecha, e de repente uma pessoa que estava aqui está em algum lugar que ninguém consegue alcançar. Miguel Henrique Teixeira tinha 16 anos, 1,72 m de altura, cabelo escuro que a mãe sempre reclamava que estava grande demais, e a habilidade específica de entrar em florestas sem contar para ninguém. Era filho de Valdecir e Rosane Teixeira, criado num sítio a 13 quilômetros de Gramado, acostumado desde pequeno com o cheiro de pinheiro úmido e o barulho da chuva batendo no telhado de zinco. A mata não era um lugar assustador para ele. Era quase um quintal. Foi por isso que ninguém se preocupou de imediato quando ele não apareceu para o almoço daquela quinta-feira. Rosane esperou até as 2 da tarde, antes de ligar para o marido no trabalho. Valdecir chegou em casa às 3. Percorreu os lugares de sempre, chamou o nome do filho nas beiras da lavoura, no galpão, no córrego onde Miguel gostava de pescar nos fins de semana. Nada. Às 5 da tarde, com o sol começando a afundar atrás dos morros e a temperatura já caindo do jeito traiçoeiro que cai na Serra Gaúcha, Valdecir ligou para o corpo de bombeiros. Meu filho sumiu na mata. Ele saiu de manhã e não voltou. A voz dele era o tipo de voz que as pessoas usam quando estão tentando não desabar. Firme demais para ser natural. O sargento Cláudio Figueiredo, 21 anos de bombeiro, já conhecia aquela voz. Era a voz dos pais, sempre igual, independente de classe social, de idade, de qualquer coisa. A voz dos pais quando o filho sumiu era sempre exatamente assim. O senhor me passa a localização do sítio. A gente vai estar aí em 40 minutos. Fica até o final. O que esse cachorro fez nas próximas horas vai te deixar sem palavras. A primeira equipe chegou antes de escurecer completamente. O que era bom. Trabalhar naquela mata no escuro total era outra categoria de dificuldade. Eram 6 bombeiros, 2 voluntários da Defesa Civil do município e Valdecir, que insistiu em entrar junto e para quem ninguém teve coragem de dizer não. Rosane ficou em casa. Não porque quisesse, porque as pernas não estavam sustentando o corpo direito desde que o marido tinha ligado para os bombeiros. E ela sabia, com aquela sabedoria que as mães têm e que não precisa de explicação, que se ela entrasse naquela mata e não encontrasse o filho, ela não voltaria sendo a mesma pessoa. Ela ficou na cozinha com a cunhada Marli, sentada do outro lado da mesa. 2 mulheres em silêncio, com o fogão aceso sem precisar, porque o cheiro do fogo aceso dava uma sensação de que a vida continuava normal, de que daqui a pouco ia ter jantar, de que o menino ia aparecer pela porta com aquele cabelo grande e pedir o que tinha para comer. A busca daquela primeira noite não encontrou nada. Isso não era necessariamente ruim. A mata era densa, o terreno era irregular, havia vários caminhos que Miguel poderia ter tomado. Não encontrar no escuro não significava que ele não estava lá. Significava que era noite e a mata era grande. Mas Rosane não dormiu. Valdecir voltou às 2 da manhã, tomou banho, ficou sentado na beira da cama olhando para o nada até amanhecer e às 6 estava de volta na mata. O segundo dia de busca começou com 23 pessoas. A notícia tinha se espalhado pelo município da forma que as notícias se espalham, em lugares onde as pessoas se conhecem, de boca em boca, com o peso específico das coisas que acontecem perto da gente. Vizinhos,
conhecidos, gente que mal conhecia a família, mas que apareceu de botina e facão porque era o que tinha a fazer. Foi nesse segundo dia, por volta das 11 da manhã, que o sargento Figueiredo ouviu alguma coisa. Ele estava sozinho num trecho da encosta norte, um pouco à frente dos outros, quando escutou. Não era um grito, não era um choro, era um som intermitente, baixo, quase absorvido pela mata. Levou alguns segundos para identificar. Era um latido. Não o latido agitado de um cachorro que encontrou um bicho. Era diferente. Era um latido repetido, regular, como se fosse deliberado, como se estivesse chamando. Figueiredo parou, ficou quieto. O latido continuou. Ele mudou de direção. Você sabia que cães conseguem detectar sinais vitais humanos a centenas de metros? Conta nos comentários o que você acha que aconteceu a seguir. A encosta descia de forma irregular, com pedras soltas e raízes que saíam do chão em ângulos traiçoeiros. Figueiredo desceu devagar, uma mão no rádio, os olhos no chão, seguindo o som. O latido foi ficando mais próximo. Depois parou. Depois recomeçou. Mais forte, ele encontrou o buraco quase tropeçando nele. Era uma abertura natural na encosta, formada pelo deslocamento de terra em torno de um afloramento de pedra, com talvez 1,5 metros de profundidade e largura suficiente para uma pessoa se acomodar. A vegetação ao redor era densa e de cima era quase invisível. De dentro do buraco, 2 olhos castanhos o encararam. Não eram os olhos do menino. Eram os olhos de um cachorro vira-lata de porte médio. Pelagem caramelo com manchas brancas, orelhas em pé, corpo tenso, posicionado de uma forma que Figueiredo levaria dias para conseguir descrever adequadamente para as pessoas. Estava na frente do menino, não ao lado, na frente, como uma parede. Ei, disse Figueiredo, baixinho, sem se mover. O cachorro não rosnava, não avançava. Ficou parado, olhando. Atrás do cachorro, encolhido contra a parede de terra, estava Miguel Henrique Teixeira, vivo. O menino estava com hipotermia leve, desidratado, com um corte no joelho esquerdo que tinha parado de sangrar sozinho, e com a expressão de alguém que passou 18 horas num buraco escuro e frio e que só agora estava começando a acreditar que estava sendo resgatado. Os olhos dele piscaram contra a luz da lanterna de Figueiredo. Meu Deus, disse Figueiredo, e a voz saiu de um jeito que não estava planejado, de um jeito que um homem com 21 anos de bombeiro não costuma deixar a voz sair. Ele chamou no rádio, deu as coordenadas, e enquanto esperava os outros chegarem, ficou parado na borda do buraco, olhando para o cachorro que ainda não havia se movido. Pode sair, disse Figueiredo para o animal, como se o cachorro pudesse entender. O cachorro olhou para ele por mais alguns segundos. Depois virou a cabeça para Miguel. Depois voltou para Figueiredo. E saiu do buraco. Mais tarde, quando tudo estava resolvido, quando Miguel estava no hospital de Gramado com soro, cobertor e a mãe apertando a mão dele com uma força que o menino disse ter doído, mas não reclamou, a história foi sendo montada em pedaços. Miguel havia entrado na mata pela manhã com a intenção de chegar até um afloramento de pedra que ele conhecia a uns 40 minutos de caminhada do sítio. Era um lugar onde ele gostava de ficar, com vista para o vale, longe de tudo. Não era a primeira vez que ia, mas naquela manhã a neblina estava diferente, mais densa, mais baixa. Ele percebeu que tinha se desorientado quando tentou voltar, e os marcos que conhecia não estavam onde deveriam estar. Caminhou em círculos por um tempo que depois não conseguiu estimar bem. Podia ter sido 1 hora, podia ter sido mais. Quando escorregou na encosta e o joelho bateu na pedra e o chão cedeu e ele foi parar dentro daquele buraco, a primeira coisa que sentiu não foi dor. Foi o silêncio absoluto da mata ao redor e a consciência imediata de que ninguém sabia onde ele estava. Tentou sair do buraco 3 vezes.
Na terceira vez, a terra cedeu mais um pouco e ele parou de tentar. Foi aí que o cachorro apareceu. Miguel nunca tinha visto aquele cachorro antes. Não era de nenhum sítio da região que ele conhecesse. Apareceu na borda do buraco como se tivesse sido chamado. Ficou olhando para baixo por um momento e depois desceu. Não de um jeito calculado, não de um jeito gracioso. Escorregou, tropeçou. Virou de lado e caiu no fundo do buraco num tranco que fez Miguel soltar uma risada involuntária, mesmo no meio do desespero. O cachorro se levantou, sacudiu, farejou o menino de cima a baixo e então fez a coisa mais simples e mais importante do mundo. Deitou do lado dele. O calor do corpo do animal contra o lado de Miguel foi a diferença entre a hipotermia leve que ele chegou ao hospital e o que poderia ter sido. A temperatura naquela encosta caiu a 4 graus durante a noite. O menino estava com uma camiseta fina e uma jaqueta que não era suficiente para aquele frio. O cachorro ficou colado nele a noite inteira. Miguel contou que tentou dormir e não conseguiu, que o frio era agudo demais para deixar o corpo relaxar, mas que o calor do cachorro criava uma bolha pequena o suficiente para ser suportável. Ele ficava colocando a mão no pelo do animal e sentindo a respiração regular, constante, e aquela respiração era a coisa mais reconfortante que ele havia sentido na vida. Eu ficava pensando que se ele estava ali, calmo, era porque não tinha perigo, disse Miguel para a mãe mais tarde, já no hospital. Sabe, cachorro sente essas coisas. Se tivesse algum bicho na mata, ele estaria diferente. Ele ficava calmo. Então eu tentava ficar calmo também. Rosane ouviu isso e não disse nada. Só apertou mais a mão do filho. O cachorro saiu andando pela mata logo depois que os bombeiros chegaram. Figueiredo tentou segurá-lo, mas o animal desviou com aquela facilidade que os cães têm quando não querem ser pegos. Deu uns passos, parou, olhou para trás uma vez. Depois sumiu entre as árvores. Ninguém sabia de quem era. Ninguém na região reconheceu a descrição. Valdecir perguntou para os vizinhos num raio de vários quilômetros. Postou foto nas redes sociais do município, falou com o veterinário local. Ninguém tinha visto aquele cachorro antes. Figueiredo disse, numa entrevista para o jornal regional que publicou a história alguns dias depois, que em 21 anos de bombeiro havia participado de muitos resgates e que tinha visto coisas que não saberia explicar. Mas que aquele cachorro era diferente. Ele estava na frente do menino quando eu cheguei, disse Figueiredo. Não do lado, na frente, como se estivesse guardando. O repórter perguntou o que ele achava que tinha acontecido, de onde o cachorro tinha vindo. Figueiredo ficou um momento em silêncio antes de responder. Não sei, mas acho que tem coisas que a gente não precisa entender para aceitar. Miguel ficou 2 dias no hospital. Saiu andando, com o joelho enfaixado e uma história que sabia que ia contar pelo resto da vida. No primeiro domingo depois que voltou para casa, ele entrou na mata de novo. Não longe, não por muito tempo, só até a beira do córrego, onde as pedras faziam um barulho específico com a água passando por cima delas. Um barulho que ele gostava desde criança. Ficou sentado lá por um tempo, ouvindo a água. Não chamou pelo cachorro. Não fazia sentido chamar porque não sabia o nome. Mas ficou lá do mesmo jeito, com aquela sensação de que talvez houvesse algo na mata que prestava atenção nele, que sabia que ele estava lá. A mata estava silenciosa. O sol filtrava entre os pinheiros em faixas irregulares. O córrego fazia o barulho de sempre. E então, de algum lugar entre as árvores, veio um latido, baixo, único, como uma confirmação. Miguel ficou quieto por um longo momento. Depois levantou, sacudiu a terra das calças e começou a caminhar de volta para casa. Dessa vez, sabia o caminho. Se essa história te emocionou, se inscreve no canal. A gente conta as histórias que provam que existem coisas nesse mundo que a gente não consegue explicar, mas que sente de verdade. Até o próximo vídeo.
Rosane levou semanas para conseguir dormir sem acordar no meio da noite. Era o tipo de coisa que acontece com as mães. O perigo já tinha passado. O filho estava em casa, saudável, comendo, reclamando do cabelo grande que a mãe voltou a pedir que cortasse. Mas o corpo dela ainda não tinha recebido o recado. O corpo das mães tem uma memória própria, independente da razão. Ela acordava às 3 da manhã com o coração acelerado e ficava escutando a respiração do sítio. O vento nos pinheiros, o barulho distante de algum animal. E depois, inevitavelmente, caminhava descalça até o quarto de Miguel. Encostava à porta e ficava olhando para o filho dormindo por tempo suficiente para o coração voltar ao ritmo normal. Miguel uma vez acordou e a viu na porta. "Mãe", disse ele com a voz grossa de sono. "Dorme", respondeu ela. Ele dormiu. Ela ficou mais um pouco. Valdecir, por sua vez, processou tudo da forma que homens criados na Serra Gaúcha geralmente processam as coisas, em silêncio e trabalho. Nos dias que se seguiram ao resgate, ele reformou completamente o galinheiro, consertou 2 cercas que estavam precisando há meses, pintou o portão de entrada. As mãos ocupadas eram uma forma de conversa com ele mesmo que não precisava de palavras. Mas numa tarde, quando os 2 estavam sentados no portal tomando chimarrão, Valdecir disse uma coisa que Miguel guardou. "Você sabe que não foi sorte, né?" Miguel virou a cuia na mão. "Eu sei", disse. "Tem coisa que a gente não explica." "Tem." Os 2 ficaram quietos por um momento, olhando para os pinheiros que fechavam o horizonte lá no fundo do sítio. E Valdecir passou a cuia de volta para o filho sem dizer mais nada, e não precisava. O sargento Figueiredo voltou ao sítio 3 semanas depois, não a serviço, por conta própria. Levou uma garrafa de vinho que escolheu sem saber muito sobre vinho, a única que achou bonita na prateleira do mercado, e bateu na porta. Rosane abriu e ficou olhando para ele por um segundo antes de entender quem era. Depois abriu a porta mais e disse: "Entra", e Figueiredo entrou numa cozinha que cheirava a pão e a erva mate e a casa de família, e ficou sentado à mesa por quase 2 horas. Eles conversaram sobre o resgate, sobre a mata, sobre o cachorro. "O senhor acha que ele ainda está lá?" perguntou Miguel em algum momento. Figueiredo pensou antes de responder. "Acho que sim", disse finalmente. "Não sei explicar por quê, mas acho que sim." Miguel assentiu, como se isso confirmasse algo que ele já sabia. Quando Figueiredo foi embora, apertou a mão de Valdecir na porta e disse uma coisa que Valdecir repetiria muitas vezes depois, para diferentes pessoas, sempre com o mesmo tom de quem ainda está tentando entender o peso daquelas palavras. "Eu já resgatei muita gente nessa mata. Alguns não voltaram, mas o seu filho teve alguém com ele. Isso faz diferença. Sempre faz diferença não estar sozinho." Valdecir ficou na porta olhando o carro de Figueiredo sumir pela estrada de terra, e depois ficou olhando para a mata por mais um tempo, e o que pensou naquele momento ele nunca contou para ninguém. Mas na manhã seguinte, pela primeira vez desde o desaparecimento do filho, acordou antes do alarme, desceu para a cozinha, acendeu o fogão e, enquanto esperava a água ferver, assoviou. Baixinho, sem razão aparente, só porque estava com vontade. Miguel voltou para a escola na semana seguinte. Os colegas souberam da história, claro. Num lugar pequeno, numa escola pequena, essas coisas se espalhavam antes mesmo de ele entrar pela porta. Houve os que fizeram piada, os que pediram para contar com detalhes, os que fingiram que não tinham ouvido nada. Havia uma menina chamada Fernanda que só disse uma coisa no corredor quando ele passava: "Que bom que você voltou, simples assim, sem rodeio, sem drama." Miguel disse obrigado e seguiu em frente. Mas aquelas 4 palavras ficaram com ele de um jeito que palavras simples às vezes ficam, com um peso específico que as palavras complicadas raramente conseguem ter. Naquele semestre, Miguel começou a ler sobre comportamento animal.
Primeiro por curiosidade, depois com uma atenção que a professora de biologia notou e comentou com a coordenação. O aluno, que nunca tinha se interessado muito pela matéria, agora fazia perguntas que ela às vezes precisava pesquisar em casa para responder. Ele queria entender o cachorro. Queria entender o que tinha acontecido lá naquele buraco. O que tinha movido aquele animal, o que ele havia sentido ou percebido ou decidido. A professora disse que a ciência tinha respostas parciais, que cães tinham uma capacidade extraordinária de detectar angústia humana, de responder a ela, que havia estudos sobre isso, teorias, dados. Miguel ouviu tudo com atenção e depois disse: "Mas tem uma parte que não cabe em estudo nenhum." A professora considerou isso por um momento. "Tem", disse ela. "Essa parte é sua." A história do garoto e do cachorro da Serra Gaúcha circulou por alguns dias nas redes sociais da região. Ganhou uma nota num portal de notícias do Rio Grande do Sul e depois foi engolida pelo fluxo constante de outras histórias, como todas as histórias são. Mas em Gramado, em Canela, nos sítios espalhados pelos morros, a história ficou. É o tipo de história que fica naqueles lugares porque as pessoas que vivem perto da mata sabem que a mata tem seus próprios jeitos de dar e tirar, e às vezes de proteger. Miguel tem 16 anos e uma cicatriz no joelho esquerdo que vai ter para o resto da vida. Quando alguém pergunta o que aconteceu, ele conta, não de forma dramática, não com exagero. Conta como quem conta um fato. No final, quando a pessoa inevitavelmente pergunta de onde você acha que veio aquele cachorro, Miguel pensa por um segundo. Olha para algum ponto no meio-ar e responde sempre da mesma forma: "Não sei, mas veio na hora certa." E depois disso, não precisa dizer mais nada. Tem coisas que a vida ensina sem avisar e sem pedir licença. Que o medo e a coragem às vezes ocupam o mesmo espaço. Que o calor de um corpo pode ser a diferença entre resistir e ceder. Que não estar sozinho é uma das forças mais antigas e mais reais que existem. Miguel aprendeu isso num buraco de terra, no fundo de uma encosta, às 3 da manhã, com 4 graus de temperatura e um cachorro que não tinha obrigação nenhuma de estar ali. A serra continua lá. A mata continua fechando e abrindo, do jeito que sempre fechou e abriu. E em algum lugar entre os pinheiros e a neblina e o silêncio daquele lugar, talvez um cachorro caramelo com manchas brancas esteja fazendo o que sempre fez. Quieto, à espera de quem precisar.